Pessoal, boa tarde. Meu nome é Peterson Munhoz. Estou gravando esses vídeos, eu vou publicar, mas eu não tenho a menor pretensão que alguém veja, porque eu também não devo divulgar muito. Ou vou divulgar, ainda não sei, mas não vai ter edição nem nada porque é super caseiro e eu estou fazendo nos horários que eu consigo. Enfim, a ideia desse vídeo aqui é falar um pouco sobre alguns pontos de liderança que eu venho pensando e tendo na jornada aqui como líder de pessoas e de negócio. Então, hoje eu tenho 32 anos, eu trabalho como gerente de operações numa empresa de food delivery e minha carreira ela começou desde os 18 anos, que eu comecei a trabalhando como narrador de futebol, daqueles lance a lance escritos. Eu sou formado em jornalismo e depois disso, por algumas desilusões da vida, eu acabei migrando para a área de negócio. Comecei a estar estagiando no Groupon, da empresa de compra coletiva, como inteligência de mercado. Depois eu acabei indo para a parte de planejamento comercial dentro do Groupon, dentro do Viva Real, que depois virou Grupo Zap e hoje pertence ao LX. O LX também, que eu trabalhei antes dessa parte da compra e das empresas também, com operações de planejamento comercial. Até que em 2020 eu entrei na empresa que eu estou hoje, trabalhando como operações logísticas. Enfim, o ponto desse vídeo aqui é muito voltado a diferença entre quando você vira líder de pessoas e quando você começa a virar líder de negócio. Eu sou líder de pessoas, né? Eu trabalho desde 2016 com um cargo de coordenação e cuidar do desenvolvimento de pessoas, etc. E o que me motivou a falar um pouco algumas postagens que eu vejo no LinkedIn sobre a importância das pessoas e o como um bom líder não precisa ter aquele, a gente vê vários influenciadores falando, né, que um bom líder ele não precisa ter medo de contratar pessoas que saibam mais que ele, dar o total apoio a pessoas, porque são as pessoas que montam o negócio, e liderar por estímulo e não por medo, né? Então, criando um ambiente de compreensão e não um ambiente de estou fazendo porque estão me mandando, né? Concordo, e eu sou um super defensor disso. Acho que para todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar ou dar mentoria ou bater um papo, e aí mais para frente em outro vídeo eu vou falar um pouco sobre líder low profile e as dificuldades que a gente tem nesse ramo, com essa característica, com essa personalidade. Mas enfim, o primeiro passo da liderança, então, e aí você tem várias literaturas que te ajudam a entrar, a aprofundar, como um livro Pipeline da Liderança ou 5 Desafios da Liderança. Quando você sai dentro de uma pirâmide, né, você está lá, você é líder de si mesmo. Então, quando você trabalha pensando numa carreira em Y, como analista, você aprende, né? Começa aprendendo, começa se especializando, até que você vira referência naquilo que você faz e consegue tomar algumas decisões de média ou alta complexidade com alto grau de autonomia e conectar as pessoas, né? Isso é mais ou menos quando você está lá para pleno, sênior. E eu acredito muito, olhando para essa jornada, e da minha jornada como foi sempre nessas empresas de startups e que crescem rápido, etc. A gente tem muita liberdade de conversar com diversas partes do time, diversas partes da estrutura organizacional, sem o ego, né? Então, por exemplo, um vice-presidente pode falar com um analista e não é indicado que os líderes entre os dois falam, pô, por que você está falando direto com o meu analista, ou por que você está falando direto? Tem que passar por mim, coordenador, tem que passar por mim, gerente, tem que passar por mim, head, diretor, qualquer cargo intermediário que tenha. Então a gente tem muito essa cultura da pessoa ter a dúvida, procura quem pode tirar a dúvida e não ficar fazendo escalas, né?
o maior, como eu posso dizer, cuidado que nós tomamos é a parte de como essa informação desce, porque a gente vai colocando alguns filtros, né? Então, um vice-presidente, quando fala com um diretor dele, por exemplo, ele dá uma mensagem já mais dura, mais direta, que aí, quando vai cascateando, é necessário adaptar a conversa, a linguagem, para o interlocutor que vai executar aquilo, fazer da melhor forma possível e não ter como eu posso dizer, não ficar intimidado de alguma forma. E conforme você vai crescendo na carreira, também você vai ganhando essa casca, né? Eu acredito que a função, pelo menos a escola que eu tive de gestores, eles me ensinaram a ter essa casca de saber e de treinar que quando você vai falar com determinados níveis, eles não vão ter eles vão ser muito diretos, e então aprenda, né, durante a jornada. E eu acho que esse é o primeiro passo, né? Quando você consegue virar líder de si mesmo, você consegue ter uma autonomia grande em tudo que você faz, a confiança das pessoas, as pessoas te procuram e você executa muito bem o trabalho. Provavelmente você já começa a ser considerado assim para sentar numa cadeira de liderança. Também, caso seja seu desejo, se quiser uma carreira técnica, existe, especialista, consultor, etc. Mas, quando você chega nesse momento de liderança, o primeiro desafio que você vai ter, além de conhecer a equipe que você vai trabalhar, que pode ser ou não antigos pares seus, é você entender que nem todos fazem da maneira que você faria e que às vezes está tudo bem. O importante é você saber direcionar, combinar um prazo, um deadline, e deixar a pessoa livre para trabalhar com autonomia, uma autonomia com alinhamento, e não ter uma cobrança incisiva, um microgerenciamento, né? Acho que o microgerenciamento, essas atitudes falam mais sobre nós e nossa insegurança do que sobre a competência dos nossos liderados. Então acho que esse é o primeiro ponto, trabalhar que muito provavelmente as pessoas não vão fazer da maneira que você faria, mas vão entregar o que você pediu. No fim, o resultado faz sentido, vai entregar o valor que você espera. E no meio do caminho, nas apresentações, vai alinhando o discurso, vai mostrando, isso aqui tá legal, vamos pensar nessa visão agora, vamos comunicar dessa maneira. Isso é uma aprendizagem contínua. Eu acho que desde quando você é estagiário, até quando você chega a uma posição de C-level, a gente vai ter esse tipo de aprendizado e aprender a falar com as pessoas, né, com interlocutores. Então, o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouco sobre o primeiro desafio que você tem quando vira líder, né? Então a minha ideia é chegar até o momento que você vira líder de líderes, que aí você precisa e será cobrado para olhar para o negócio, para a estratégia do negócio como um todo, e exercer um poder de influência e articulação que você já treina desde a base, mas às vezes você não sabe como colocar, ou pelo menos particularmente falando, né, como conversar com outras pessoas sobre isso sem se sentir intimidado. O primeiro passo, então, da liderança, se é o caminho que você procura e virar coordenador, você abrir mão desse ego, ou ter essa ego entre aspas, né? Mas essa segurança que não é porque é feito do seu jeito, não é feito do jeito que você faria, que significa que não foi feito. Foi feito. E aí nos alinhamentos a gente sempre costuma marcar checkpoints, deadlines, e aí vai ajustando, orientando e mostrando o caminho. Mas o importante são duas coisas: não podar a criatividade da equipe, deixar eles pensarem, criarem, estruturarem. Gestores de negócio precisam entender do negócio. Então, se você quer criar sucessores, e eu imagino que isso deveria ser a premissa básica de qualquer líder, de qualquer pessoa num cargo de liderança, precisa deixá-las livres para criar, e você vai orientando e guiando. E se de repente aparecer algo que não é do jeito que eu pensei,
é chamar, conversar e discutir juntos pontos de melhoria, trazer junto para a conversa e não pegar e refazer o trabalho e de repente tá lá e a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Então, só para finalizar, não quero fazer vídeos longos, como esse primeiro vídeo. Um exemplo que eu tive na minha carreira foi uma liderança que também estava nesse processo de mudança, né? Estava entrando num cargo de liderança e essa pessoa tinha muito essa perspectiva de fazer acontecer, né? Eu vou fazer e tal. E numa apresentação que nosso grupo de analistas íamos fazer numa convenção comercial, todos nós criamos os slides e do dia para a noite, quando a gente chegou na apresentação, os slides mudaram ordem, mudou o número, mudou contexto e a gente não teve tempo para se preparar. Então, quando a gente chegou para apresentar, nós olhávamos um para a cara do outro, do tipo, cara, e agora? Os slides que eu estudei não foram esses. A gente chegou lá sem uma base de mudança, a gente teve que improvisar, enfim, pensar rápido no jogo, mas acabou criando um clima chato, né, de você chegar e falar, não foi o que eu tinha feito, não foi o que eu tinha pensado e eu não me preparei, não estudei. Isso acaba que gera uma insegurança na pessoa que vai apresentar, gera um desconforto, gera também talvez um pensamento de, pô, mudou tudo, será que uma insegurança, né, uma ansiedade, será que eu estou fazendo certo, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Então, a primeira dica que eu dou para as pessoas que viram líderes é entender que a partir que você é líder de pessoas, você é líder de pessoas. Então, de se desprender da maneira que você faz as coisas, aceitar que vão ter maneiras diferentes para chegar no mesmo fim do que você pediu. Lógico, se estiver muito longe durante os checkpoints ou as datas marcadas para fazer a conferência, não dar dica, ajudar no caminho, a mostrar o direcional, mas nunca fazer pela pessoa. E ensinar, se você fala, isso realmente não sei, ensina e tal, faz parte do desenvolvimento, mas não podar a criatividade, não julgar pelo pequeno, na minha opinião, né? Não julgar pelo pequeno, tipo, uma coisa mínima, transformar numa coisa gigante, às vezes é uma tempestade em um copo d'água. E conhecer a equipe, que é o tema do próximo vídeo, que eu vou falar um pouco sobre como conhecer a equipe, como conquistar a confiança da equipe e como está tudo bem se ter pessoas mais inteligentes que você conversando. É isso. Acho que é um vidinho curto para eu expressar minhas ideias, é isso. Novamente, muito obrigado. Meu nome é Peterson Munhoz. Procura no LinkedIn se quiser saber esse vídeo ou não. E até a próxima, falando um pouco sobre o primeiro contato com o time quando você vira um líder de pessoas.